chegando, vai chegando daqui a pouquinho. A primeira palestrante, então, dessa tarde, eu tenho um carinho imenso por ela. Deus colocou o Instagram dela no momento de muita ansiedade na minha família, na minha casa, aonde nós ouvimos de uma fono que não tinha o que fazer com o Samuel, com um aninho e meio, mais ou menos. Ela falou para mim, olha, infelizmente não tenho o que fazer, ele é muito novo, vamos esperar. Quando eu vi o vídeo dessa nossa palestrante, eu mandei uma mensagem para ela no domingo à noite. Carol, acho que vão começar a mandar mensagem para você no domingo à noite. Mas, para minha surpresa, ela me respondeu e durante a semana eu consegui a consulta e ficamos 2 horas ali numa consulta onde mudou completamente, nasceu o mundo do autismo para mim, para minha casa, para minha família. Recebam com aplausos, então, doutora Carolina Scheffer. Boa tarde. Ai, que nervosinho, hein? Boa tarde para todo mundo, boa tarde às autoridades. Muito honrada de estar aqui, muito feliz. Realmente foi exatamente isso, um domingo à noite, o Adriano me mandou mensagem e falou, obrigada. Meu filho tem 1 ano e meio e eu estou percebendo algumas coisas diferentes nele e eu não sei o que fazer, porque foi me dito que ele é muito novo, que eu tenho que esperar. Eu falei, de jeito nenhum, a gente não pode esperar. O que a gente não pode fazer é esperar, a gente tem que ir atrás, a gente tem que entender. E eu nunca imaginei, Adriano, que naquela consulta ali fosse surgir essa coisa linda aqui que a gente está vendo hoje, tanta gente interessada. A gente, quando a primeira vez a gente foi fazer a palestra, a gente falou de nome, né, Adriano? Eu falei que eu não patenteei, agora está virando um puta negócio legal. Mas a gente discutiu e eu falei, a gente precisa entender, né? Eu acho que o nosso papel aqui, meu, da Michelle, da Lana, da Bianca, é ajudar minimamente vocês entenderem do que é o autismo. Porque sem entender é muito difícil a gente incluir. É muito difícil, porque a gente não sabe por que aquela criança está tendo aquele comportamento, por que aquela família é daquele jeito, é birra, não é falta de educação, é falta de pulso do pai e da mãe, é frescura, enfim, é só o que a gente ouve, né? Então, eu preciso que a informação, o conhecimento chegue para todo mundo, para que a gente possa incluir melhor essas crianças. Só o que a gente quer. Que é o nosso dever, né, como sociedade. Não é favor para ninguém. Como é que eu... Aqui, né? Então, eu sou... Como que eu cheguei aqui, né? Eu sou médica, sou otorrinolaringologista, e dentro da otorrino tem uma especialização que é chamada de foniatria. A foniatria é uma área, então, de atuação da otorrino, já foi de uma especialidade, hoje é uma área de atuação dentro da otorrino, que cuida de crianças com diagnóstico de transtornos de linguagem, de aprendizagem. Então, crianças com atraso de fala, crianças com atraso no desenvolvimento de linguagem. Eu vou falar ainda que fala é diferente de linguagem, a gente vai conversar, mas essas crianças muitas vezes ficam ali meio que não sei quem eu procuro, né? Então, o foniatra trata dessas crianças, faz o diagnóstico médico. Fazendo o diagnóstico médico, a gente começa a pensar num plano, né? O que a gente vai fazer com essa criança? Como a gente vai ajudá-la? O que ela precisa neste momento, né? Às vezes, isso muito antes do diagnóstico, na verdade. A gente, antes de, às vezes, de falar o nome, a gente fala qual é a necessidade atual dessa criança, o que a gente precisa fazer para ajudar, que profissionais a gente precisa, que exames a gente precisa, e é aí que a gente vai tentar traçar um caminho aí só para essa criança voar. Eu queria falar algumas coisas, alguns mitos aí. Primeiro que o autismo ele não é uma doença, né? Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, por isso, ele não tem cura. Como é que a gente vai curar uma coisa que não é doença? Tá? Não tem um remédio específico.
vou dar um remédio para melhorar do autismo. Não existe isso. A gente tem algumas medicações, mas são para alguns sintomas que nem sempre estão relacionados ao autismo. Outra coisa importante, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que significa isso? A criança nasce autista. A criança não vira autista porque ficou na pandemia. A criança não vira autista porque ficou muito na televisão. Porque a pobre da mãe de ação tinha que deixar na televisão, a culpa é sua. Você transformou o seu filho em autista. Não existe isso, a criança nasce autista. O diagnóstico é clínico. O que significa isso? Não tem um exame. A gente não tem um exame de sangue, uma tomografia, uma coisa... Ai, como que eu vou ter certeza, então, doutora? O que nós vamos fazer, Carol, para ter certeza? O diagnóstico é baseado num olhar clínico, né? Tudo que a gente tem até hoje de diagnóstico, né, que os estudos mostram, são subjetivos, é subjetivo. Então, a gente não tem ainda uma coisa... É comum, às vezes, chegar numa pessoa, num médico, e ter um diagnóstico, chegar num outro e ter outro, a família ficar super confusa, porque é subjetivo mesmo, tá? E qual que é a causa? Quando eu estava olhando as perguntas que vocês mandaram naquela inscrição, né, que vocês fizeram, eu vi que tem muita curiosidade sobre a causa, né? Da onde que vem o autismo, né? Por que meu filho é autista? De quem que é a culpa? O que aconteceu, né? E a causa, segundo esse trabalho muito bem feito aí em 2019, a causa 97% das causas são genéticas. Desses 97, 81% são genéticas herdadas. Herdada da mãe, do pai, um mix de genes ali, não é tão simples, não é um gene. Por isso que a gente não tem um exame, né, porque é muito complexo. 18% são não herdadas, ou seja, não vem do pai, não vem da mãe, na hora da concepção daquela criança, tem uma mutação. Essa mutação, que a gente chama de de novo, né, isso acontece sempre, isso é a evolução da humanidade, né? Só que, muitas vezes, essa mutação ela não vem para uma coisa boa, ela pode vir para alguma característica que não é esperada. Tá? E 1% dessas causas só são ambientais. Esses 1% ambientais, então, a criança nasceu, aí ela... Não, isso foi... intraútero também, tá? Então, o que a gente tem de conhecimento hoje é idade paterna avançada, tá? Ácido valproico na gestação, maconha na gestação e algumas infecções na gestação. O que essas causas que são ambientais fazem? Elas vão agir no cérebro desse feto intraútero e essa criança vai nascer autista, tá? Então, esse material genético vem da mãe, do pai. Uma coisa também que todo mundo pergunta é, qual que é o risco de eu ter um segundo filho autista? Isso também é muito variável, porque essa genética é variável, mas varia entre 4% e 16%. Tá? É maior se for menina. Se um autista for menina e você tiver um outro filho. Acho que eu já falei. Outra causa que todo mundo pergunta, que é uma curiosidade aí, é o autismo regressivo. Acho esse nome estranho, que parece que está regredindo, né? Mas, enfim, é responsável por 1/3 dos casos de autismo. Tá? Então, e é por conta dessa poda neural, é o que mais a gente tem de estudo que sobre por que acontece o autismo regressivo. Então, são crianças que, por volta ali de 1 ano e meio, 2 anos, a criança dava tchau, mandava beijo, ela olhava, ela brincava, ela falava mamãe, papai, e, de repente, ela não faz mais nada disso. Tá? Essa regressão ela pode ser súbita, então, de um dia para o outro, a criança para de fazer tudo isso, ou isso pode, devagarzinho, ela ir perdendo essas habilidades de fala e outras habilidades também. E o que é essa poda neural? Essa poda neural é natural. Tá? Então, todos nós temos essa poda neural. E não é ruim. Como a gente fala poda neural, parece que
Nossa, então podou todos os neurônios ali, está ruim, ficou ruim. Na verdade, não. A poda neural, quando o bebê nasce com muito mais neurônio do que precisa. Eu gosto de fazer uma analogia que eu acho que é fácil de entender. Vamos pensar numa cidadezinha cheia de ruazinha. Uma rua que vira, outra que desce, outra que sobe, um monte de... Difícil de eu chegar aqui para lá, eu tenho que virar, subir, descer, é difícil, eu demoro. E aí, o que eu faço? Eu faço grandes avenidas, pontes, e eu chego mais rápido, com mais eficiência. Então, essa é a função da poda neural. Eu vou fazer uma apoptose, uma morte dos neurônios que não estão sendo utilizados, para deixar o meu cérebro mais funcional e mais eficiente. Então, o que a gente sabe que, nesses casos do autismo regressivo, talvez essa poda neural não seja eficiente. Então, não é que tem uma poda maior, tem uma poda menor. Tá? E isso pode interferir nesse autismo regressivo. E essa poda neural ela acontece mais ou menos, a primeira grande poda neural, por volta de 1 ano e meio, 2 anos. Então, por isso que é nessa época que acontece isso. E qual que é a idade? Né? Então, quando o Adriano falou lá para mim 1 ano e meio, nossa, então, olha, muito cedo, não é assim. Não, a gente não tem uma idade mínima para fazer o diagnóstico. A gente tem visto muito estudo, a ciência tem trabalhado muito para a gente identificar sinais precoces. Então, nos bebês, a gente já consegue ver sinais precoces do autismo, né? De não olhar, de atenção. Eu vou falar alguns, a Michelle vai falar bastante também, não vou me repetir, mas, então, na verdade, é bem precoce mesmo. Quanto antes, melhor para essa criança. E quanto tempo demora? Isso também é uma pergunta que é bastante feita para mim. Se eu for lá numa consulta, se eu vou sair de lá com um diagnóstico, pô, você já me dá o laudo, né? Nem sempre, né? Porque tem casos que sim, né? Já na consulta a gente consegue ver todos os critérios que eu vou falar aqui. Tem alguns casos que não, né? E eu acho que a pressa para o diagnóstico é um problema, porque a gente precisa de calma, a gente precisa de um olhar integral para essa criança, né? Ali no consultório eu estou vendo um recorte daquela vidinha, daquela criança. Eu preciso entender como ele funciona na casa dele, como ele funciona na escola, como ele funciona com a fono, com a TO, como que é tudo, né? Então, muitas vezes a gente não consegue fazer isso tão rápido. Alguns transtornos do neurodesenvolvimento, por exemplo, como o TDL, que é o transtorno de desenvolvimento de linguagem, o TDAH, a gente não faz nessa idade pequenininha, né? A gente precisa de um aumento de demanda social, a criança precisa ser exposta a mais dificuldades para que aquele diagnóstico apareça. Então, nem sempre a gente faz tão rápido assim. Isso não é um problema, tá? O problema é, não sei o que meu filho tem, vou para casa, sento e fico esperando chegar a 3 anos, 4 anos. Não. Não sei o que meu filho tem, mas ele tem dificuldades com a linguagem, vamos na fono. Ele tem dificuldades sensoriais, nós vamos na TO. Ele tem dificuldades na escola, nós vamos numa psicopedagoga, nós vamos numa pedagoga, nós vamos conversar com a psicóloga. Então, estamos fazendo alguma coisa. Tá? E por que a gente precisa estar aqui hoje, né? Por que a gente precisa entender para incluir? Porque, olha como é que é essa prevalência, gente. Aqui são dados do CDC, tá? Dos Estados Unidos, e a gente vem aqui de 2004 para 2023, agora em março. Olha como a gente tem uma subida aqui, né? Então, hoje, a gente fala em 1 para 36. 1 para 36 é bastante gente, né? Quantos alunos aí será que tem autistas que a gente não sabe dentro de uma escola? Né? Quantas pessoas no seu trabalho será que a gente não tem ali? Ou a gente não está sabendo lidar com essas pessoas? O que está acontecendo? A gente precisa saber. Todo mundo precisa saber. A sociedade precisa saber. Não é o pai, a mãe, o profissional, o professor. Todo mundo precisa saber e incluir essas crianças. E por que está aumentando, né? Isso é uma pergunta que a gente ainda não tem muito certeza e estudos para responder, né? O que a gente sabe
Os estudos estão aumentando, né? A gente sabe que... Eu ainda acho que deve ter mais, honestamente. Porque, se a gente pensar bem, quantas crianças não têm acesso a um médico para fazer o diagnóstico? Né? Será que na nossa época, lá, na minha época, pelo menos, né, quando eu estava na escola, eu não lembro, nem na minha faculdade. Eu não sou tão velha assim, parece, mas eu não sou. E eu não lembro de ter... Na minha clínica lá de psiquiatria, eu não lembro de ter visto autista. Será que não tinha? Será que a gente não sabia? Né? E eu gosto muito dessa foto aqui. Quem já viu alguma aula minha, fala, gente, eu fico pensando antes de vir aqui, eu preciso mudar, porque vou ficar falando sempre igual. Mas é que eu acho que é muito representativo para mim isso daqui. Né? O que é espectro? Né? Por que a gente está falando de um transtorno, de um espectro do autismo, ou autista? O espectro ele tem uma grande variabilidade. Então, cabe muita gente diferente dentro desse diagnóstico, dentro desse guarda-chuva do autismo. Né? Não tem aquele... Quando eu falo autismo, às vezes, as pessoas pensam o quê? Aquele autista grave, não verbal, que chacoalha, que bate a cabeça, que é agressivo. Não é só esse autista que tem muito mais gente aí. Tá? Então, vai ter gente que fala muito bem, vai ter gente que fala muito mal, vai ter gente que é muito inteligente, que é outra superdotado, né? Que a gente acha que autista é tudo superdotado, também não é. Vai ter o deficiente intelectual, tem muita gente aqui. E isso é neurodiversidade, né? Isso é neurodivergência. Somos todos diferentes. Alguém é igual, alguém é que... Acho que nem é muito legal, né? Não quero ninguém igual a mim aqui, não. Que bom que somos diferentes, que bom que as pessoas são diferentes, que bom que aquele autista cego, que futuro teria, né? Uma criança autista, cega, poxa, um baita de um músico, um artista. Né? Somos todos diferentes. Afinal de contas, o que é ser normal? Quem daqui é normal? Eu não sou. Eu acho que nem é muito legal ser normal. E aí eu vou falar um pouco da parte mais chatinha, que são dos critérios diagnósticos. Antes de falar rapidamente, eu vou dar uma exemplificada, mas eu queria dizer que esse DSM-5, ele é um livro dos diagnósticos neuropsiquiátricos, tá? E ele é renovado a cada X anos. Então, ele é onde a gente se baseia para o diagnóstico, mas a gente tem que ter o nosso olhar também, a nossa experiência, porque ninguém é igual a ninguém, a gente se baseia num checklist para diagnosticar ninguém, tá bom? Mas só para a gente ter ideia do que a gente tem de critério diagnóstico hoje. Então, os principais, os critérios A, são déficits persistentes na comunicação social e interação social. O que é isso? Lembra que eu falei que a gente ia falar de fala e de linguagem? Então, não é só atraso de fala, mas é atraso da comunicação não verbal. O que é isso? Entra aí o olhar, o manter o olhar, o ter interesse no outro, o trazer um brinquedo para mostrar para você, te chamar para brincar com você, querer estar junto, ter interesse no outro, mais do que num objeto, por exemplo. A gente sabe que os bebês autistas, eles já pequenininhos, já com meses, eles têm muito mais interesse nos objetos do que na face humana. Né? Então, isso é o que é essa comunicação não verbal. Então, esse é um critério que precisa ter. Tá? E isso também entra numa dificuldade de manter relacionamentos, de ter relacionamentos. Não significa que ele não ame, que ele não goste, não é isso que a gente está falando, tá? É um mito também, tá? Mas é uma dificuldade de se adequar a contextos diferentes, né? O que eu falo, como eu sou aqui, na frente de um monte de gente, é muito diferente de como eu sou lá, na minha casa com meus filhos, como eu sou com as minhas amigas, de repente falando bobagem.
Então, é muito difícil para o autista, de repente, se adequar a diferentes contextos. Compartilhar. É muito difícil compartilhar. Atenção compartilhada, o que é isso, né? A gente compartilhar com olhar e com interesse uma outra coisa com alguém, tá? Então, isso é difícil para o autista também. Fazer amigos, manter amigos, fazer brincadeiras de imaginação. Então, bonequinho que tem vida, pegar neném, dar banho, fazer dormir, pegar o carrinho, apostar corrida, para abastecer. Agora os monstros são do mal e nós vamos salvar. Não tem isso, tá? Então, coisas importantes. Na comunicação, então, atraso de fala, alteração da linguagem não verbal, contato visual, dificuldade de compartilhar experiências, né? Brincadeiras, dificuldades em imitar, manter relacionamentos. Critérios B. Os critérios B dizem respeito aos padrões restritos e repetitivos de comportamento, tá? E aí, o que a gente tem dentro desses critérios? Insistência nas mesmas coisas, adesões à rotina, tá? Então, tem que ser tudo daquele jeito. Rituais, sempre quando eu acordo, eu preciso levantar pelo lado direito da cama, eu preciso tomar um gole de água e eu preciso sentar naquela mesma cadeira e tomar o meu café daquele mesmo jeito. Mudou. Não consigo. Para mim é difícil. Precisa ser naquele copo. Preciso tomar naquele copinho. Se não tiver aquele copinho, eu não tomo. Eu fico sem tomar. Não tomo. Frescura, falta de pulso, não é. O cérebro deles não consegue se organizar com mudança, tá? Fazer o mesmo caminho, né? Troquei o caminho para ir para a escola, já pode ser um motivo de desregulação, né? De ansiedade, de agitação. Mudei a brincadeira, né? Então, eu estou ali brincando e, de repente, eu tenho que sair daquela brincadeira que eu estava para ir para uma outra, não dá. Ou eu estava esperando que, naquela brincadeira, a bola viesse para cá, não veio, não dá. Minha cabecinha não consegue entender isso, tá? Aí entra um pouco também da seletividade alimentar. Eu acho que a Alana vai falar bem disso, mas, assim, é uma grande questão também, né? E lembra que eu falei do espectro, né, gente? Nem todo mundo tem tudo isso que eu estou falando, tá? Isso pode ter em alguns, tá? Mas seletividade alimentar pode ser devido a padrões restritos, pode ser devido à questão motora, pode ser devido à questão sensorial, tá? Mas também é comum uma seletividade alimentar e também não é frescura. Então, se o seu aluno precisa comer arroz e é o frango só da casa dele, a gente precisa dar um jeito que ele possa comer isso, porque senão ele não vai comer. Ele vai ficar o dia inteiro sem comer. E como que ele vai aprender? Como que ele vai se desenvolver? A gente precisa entender por que ele tem seletividade alimentar e ajudá-lo para poder incluí-lo ali na escola. Mas e aí? Os outros alunos vão ver e vão querer também. Que ótimo que a gente vai poder discutir sobre isso com os alunos. Né? Não é legal, então, a gente fala, olha, o João precisa desse alimento porque ele tem isso, porque ele tem essa necessidade. Vamos todo mundo ajudar o João? Criança, gente, criança não tem preconceito. Criança é... Bom, não vou falar sobre crianças, que eu sou meio que apaixonadinha. Movimentos, uso de objetos ou fala estereotipadas ou repetitivas. Então, aí entra as estereotipias, mexer a mão, né? Às vezes, mexer o tronco, correr de um lado para o outro, alguns mexer de boca, tá? Aí, eu preciso tirar isso, Carol. Não é bom, não é legal ele ficar mexendo a mão, né? Ficar mexendo a mão assim, ficar todo mundo olhando. Não precisa. Está incomodando? Quem está incomodando com isso? Você? Ele? Né? Então, assim, se esse mexer de mão ajuda ele a se organizar, está tudo bem. Se ele precisa entrar na escola segurando um objeto e ele se sente seguro assim e está tudo bem para ele, está tudo bem. Se ele precisa, sei lá, está tudo bem. Está ofendendo alguém?
Né? Ele está se machucando? Ele está machucando outra pessoa? Não? Então está tudo bem. A gente tem que entender por que ele precisa disso. Porque o cérebro dele precisa disso para se organizar. Entendemos? Então está tudo bem. Acho que eu falei. Tem a questão do hiperfoco, que também acontece bastante, que é aquela história de repente, aquela criança gosta muito do dinossauro. Então, tudo na vida dele é o dinossauro, ele sabe tudo sobre dinossauro. Então, ele sabe todos os nomes de todos os dinossauros, que eles comem, onde vivem, aqueles nomes super complicados. E aí você fala, não, então nós vamos fazer o seguinte, para ele aprender outras coisas, eu vou tirar todos os dinossauros e vamos começar com outras coisas. Gente, pelo amor de Deus, coitado, ele gosta de dinossauro, vamos deixar o dinossauro e vamos usar o dinossauro para ele aprender matemática. Vamos contar quantos dinossauros, vamos tirar, vamos ver como é que faz, vamos aprender como é que escreve dinossauro, vamos aprender a brincar de imitar com o dinossauro. Quanta coisa a gente pode fazer usando esse hiperfoco. Tá? As questões sensoriais, que eu vou falar um pouquinho, mas às vezes a seletividade alimentar, os incômodos com os sons, fascínio por objetos que rodam, pega o carrinho, vira rodinha, né? Fica olhando para ventilador, para coisa que se mexe, que vira. Tá? E coisas importantes aqui, porque eu começo a falar, e às vezes eu escuto pessoas falando assim, eu tenho isso aí. Ah, eu também tenho. Fulano tem. Nossa, meu marido é assim. Ah, então nós somos tudo autista. Então, assim, gente, esses sinais, esses sintomas, eles devem estar presentes precocemente lá do desenvolvimento. Tá? E isso tem que causar prejuízo para essa pessoa, na vida dela, no trabalho dela, na casa dela, na escola dela. Tá bom? Não é assim que, eu também não gosto de negócio de etiqueta. E eu também só como não sei o quê, então eu sou autista também, pelo amor de Deus. Tá? O transtorno do processamento sensorial é outra mega blaster importante dentro do autismo. Só que as minhas amigas vão falar muito disso, e eu vou falar bem rapidinho. Tá? Ele é ultra mega comum, de 45% a 96%, os estudos mostram. Eu acho que está mais perto do 96% aqui, tá? que dirá quase que 100%. Tá? Existem alguns estudos mostrando, talvez, que a base de tudo seja aqui. Que talvez o autismo ele venha dessa questão sensorial. Tá? Por isso que é tão importante entender isso. É daqui que saem, muitas vezes, as crises, o se jogar no chão, o não querer estar num lugar. É daqui. Tá? Então, por que será que, para algumas crianças, é muito difícil cortar a unha? Não consigo. Vem com aquela unha gigante. Não consigo. Você está dormindo, alguém precisa... Não consigo. Dificuldade com texturas, com odores. Às vezes a criança começa a ficar agitada, não querer estar naquele ambiente, e a gente não entendeu ainda. Aí fala, nossa, mas do nada ele teve uma crise e se jogou no chão. Foi do nada? Será que alguém passou com algum perfume e aquele perfume perturbou? O nosso cérebro, ele recebe todos esses estímulos sensoriais, luz, som, o que eu estou vestindo, se eu estou sentindo essa roupa no meu corpo, onde eu estou, o meu corpo está, né, o meu equilíbrio, tudo isso, a gente recebe tudo isso e a gente organiza no nosso cérebro de uma maneira que isso fique confortável. Então, eu estou aqui conversando com vocês, eu não estou percebendo se eu tenho uma etiqueta aqui, se eu estou... Para mim, está tudo jóia, porque meu cérebro está organizado para receber isso. Pessoas que não, elas estão aqui, só que o barulho do ar-condicionado está irritando tanto. Eu mudei tudo aqui, né? Está irritando tanto que ela não consegue prestar atenção no que eu estou falando, porque ela está prestando atenção no ar-condicionado. Vocês já sentiram isso? Por exemplo, você está com muita fome, ou você está com muito frio, e alguém está falando com você, você não consegue nem prestar atenção, porque aquilo está incomodando. Isso é transtorno de processamento sensorial. Alguma coisa está incomodando, eu não consigo focar, eu não consigo entender o que é meu corpo, onde ele está tudo ruim. A gente precisa organizar isso. Se não organizar isso, nada vai para frente. E aí a gente entra naquelas crianças que são
responsividade, agora eu não sei, ou as hiper, né? Então, tem aquela criança que precisa de muito estímulo para sentir, então ela caiu, ralou todo o joelho, levantou, está brincando, nossa, mas não doeu? Ela precisa de muita dor para sentir dor. Às vezes eu vejo no consultório, criança com otite, está com um ouvido horrível, e a criança está ali, plena, brincando. Meu Deus, mas não está doendo? Não está, precisa de muito para doer às vezes, né? Ao passo que tem gente que às vezes pouca luz já incomoda muito. Pouco barulho já incomoda demais. Então isso é relativo. Tem criança que busca muito, precisa colocar tudo na boca, precisa girar, precisa correr. Eu busco muito essas sensações, isso me regula, me deixa ok. Então, será que todo mundo é um pouco autista? Né? Isso tem sido discutido com a questão do fenótipo ampliado. Né? Então, a gente sabe que se a gente pegar aí os genes, né, não é um gene, como eu falei, são vários, esses genes eles são comuns a vários transtornos do neurodesenvolvimento. Tem genes, o mesmo gene que pode, numa pessoa, é TDAH, o outro é TDL, o outro é TEA. O mesmo gene, só que daí ele junta com outro aqui, outro lá, né? E aí aquele conjuntinho ali virou TEA nele. Por isso que na família, às vezes, dos neuroatípicos, a mãe tem TDAH, o pai é bipolar, por exemplo, aí o filho é TEA. Então, é comum isso. Tá? Então, eu posso ter traços, eu posso ter algumas coisas e não configurar um transtorno. Tá? Transtorno é outra questão, tá bom? E aí a classificação. Essa classificação também é motivo de coisas, que sempre quando eu falo, olha, eu acho que é autismo, a primeira pergunta, mas é leve, né, Carol? O que é leve, né, gente? Para quem que é leve, será? Nível 1 de suporte, que é o antigo leve, é aquela criança que tem pouca necessidade ou nenhuma necessidade de suporte. Que criança que não tem necessidade de suporte? Os meus têm bastante, viu? Né? Não conheço. Né? Então, quando que a gente vai fazer diagnóstico de nível 1? Um adulto, adolescente. Aquele que não foi visto na infância porque ele não precisava de suporte. E aí, quando ele está lá, adolescente, então a gente começa a perceber a demanda social aumentou, ele sempre teve algumas coisas estranhas, ele é autista. Né? Nível 2, então, precisa de um pouco mais de suporte. O nível 1 tem que ser verbal, e não pode ser deficiente intelectual. Nível 2, pessoas com um pouquinho mais de suporte. Nível 3, com muito suporte. Né? Normalmente, aí tem deficiência intelectual, tem questões de comunicação. Então, se eu não consigo me comunicar, eu preciso de alguém para me ajudar a me comunicar. Então, por isso, eu preciso de suporte. E aí, o meu filho, Carol, é nível 3, e agora? E agora a gente vai trabalhar. E pode ser que ele chegue no nível 1. Isso não é estático. Tá? Eu posso, do nível 3, passar para o nível 1, do nível 1, passar para o nível 2. Isso não é uma sentença. Aliás, diagnóstico nenhum é sentença. É só caminho. Tá? E por que a gente precisa fazer esse diagnóstico precoce? Eu gosto muito, isso é de um livro que fala que os nossos... É um neurocientista francês, que ele fala que essa aqui é a primeira geração que vem, né, acho que não a nossa, né, a minha, né, das crianças, que vem com um coeficiente intelectual abaixo dos pais, por conta do abuso de telas e tudo isso. Né? Então, a defesa dele é isso. Mas ele dá um exemplo legal, que é a massinha. Uma massinha nova, ela é gostosinha de mexer, né? Você molda ela facinho, você faz o que você quiser. Deixa a massinha lá uns 2 dias, fora ainda do potinho dela. Ficou dura, não consigo mexer, ela até mexe, mas é mais difícil. Então, o cérebro do bebê é uma massinha molinha. Eu consigo mexer, eu consigo moldar. O bebê e a criança pequena, ele evolui muito mais rápido. Né? Mas então agora eu fui diagnosticado com 5 anos, não vai evoluir? Vai evoluir, sempre vai evoluir, sempre. Mas é mais fácil. E é melhor quando a gente faz o diagnóstico precoce e quando a gente inicia as intervenções precoces. Tá?
E o tratamento, né? O que eu dou para esse autista? Depende, eu não falei que tem um monte de gente ali? Né? Então, eu falei que tem uma pessoa que tem dificuldade de fala, eu falei que tem outra pessoa que não tem, eu falei que tem a gente que tem mais dificuldades sensoriais, seletividade alimentar, o outro não tem. Tem uns que vão muito bem na escola, tem outros que não vão. Então, vai depender da demanda e daquele paciente. Tá? Então, entra um monte de gente ali. Tá? Então, entra nossas amigas, que honra estar aqui do lado delas, né? A Alana, a Michelle, fono, TO, entra psicóloga, pedagoga, psiquiatra, neurologista, foniatra, entra todo mundo, tá? E isso não é estável. Eu sempre falo, a gente não casamos com os terapeutas, tá? A gente muda. Então, agora, com 3 anos, eu preciso disso. Com 7, 8, não é mais isso. Agora tem a escola, tal, eu preciso disso aqui. Com 15, nossa, está na adolescência, eu preciso de outra coisa. E está tudo bem mudar, tá? E para que a gente está falando tudo isso? Porque o que a gente precisa é incluir. Inclusão, não é favor de ninguém, não é... Ai, nossa, obrigado, viu, por você colocar meu filho aqui, olha, ai, estou tão feliz que essa ajudou meu filho. Gente, não é, isso aqui não é favor, não. Isso aqui é obrigação, tá? Porque um dia é o filho dela, outro dia é o meu, outro dia é o seu, outro dia sou eu. Todos nós precisamos ser incluídos, não é só o autista, tá? Todo mundo tem o direito de estar incluído numa sociedade. Eu acho que é isso. Obrigada. Eu estou à disposição, tá? Muito obrigada. O que vocês precisarem, por favor, podem entrar em contato, dúvidas, qualquer coisa, eu estou à disposição. Tá? Obrigada, Adriano.